de nossos pastores. Professando todos uma só fé, armados com a força que vem do Senhor, nós iremos a ti. Sob o impulso do Espírito Santo, nós iremos a ti. E nesta quinta-feira da 34ª semana do Tempo Comum, meu querido irmão, minha querida irmã, a Igreja nos traz uma palavra da sua tradição. O texto que nos é oferecido no dia de hoje é tirado das homilias sobre Mateus, de São João Crisóstomo, bispo, do século IV da nossa era cristã. O título que nos vem apresentado para esse trecho é o seguinte: se somos ovelhas, vencemos. Se formos lobos, somos vencidos. Ouçamos então atentamente essa palavra da Igreja, que hoje é para nós catequese, instrução para a nossa vida cristã. Enquanto somos ovelhas, vencemos e ficamos por cima, seja qual for o número dos lobos que nos rodeiam. Se ao contrário formos lobos, seremos vencidos, não teremos a ajuda do pastor. Pois este apacenta ovelhas, não lobos. Abandonar-te-á e te deixará, porque não lhe dás ocasião de mostrar seu poder. O que o Senhor quer dizer é isto: não fiqueis perturbados quando, ao vos enviar para o meio dos lobos, eu vos ordeno ser como ovelhas e pombas. Eu vos poderia proporcionar o contrário, enviar-vos sem mal algum em vista, sem vos sujeitar ao lobo qual ovelha, porém tornar-vos mais terríveis do que leões. Convém que seja assim. Isto vos fará mais refulgentes e proclamará meu poder. Dizia o mesmo a Paulo: basta-te minha graça, pois a força se realiza na fraqueza. Fui eu mesmo que estabeleci isto para vós. Ao dizer, pois, eu vos envio como ovelhas, subentende, não desanimeis por este motivo. Eu sei, certamente, eu sei que assim sereis invencíveis. Em seguida, para que não viessem a pensar que poderiam conseguir algo por si mesmos, sem demonstrar que tudo vem da graça, e assim não julgassem ser coroados sem méritos, diz: sede prudentes como as serpentes e simples como pombas. Que vantagem terá nossa prudência entre tantos perigos? Dizem eles. Como poderemos ter prudência sacudidos por tantas ondas? Por maior que seja a prudência que uma ovelha possua no meio de lobos, e de tão grande número de lobos, que poderá fazer? Seja qual for a simplicidade de uma pomba, que lhe adiantará diante de tantos gaviões ameaçadores? Para aqueles que não entendem, nada certamente. Para vós, porém, será de muito proveito.
Mas vejamos a prudência que aqui se exige, a da serpente. Esta expõe tudo, até mesmo se lhe cortam o corpo. Não se defende, contanto que proteja a cabeça. Assim também tu, diz ele, à exceção da fé, entrega tudo, dinheiro, corpo, até mesmo a vida. A fé é a cabeça e a raiz. Salva esta, tudo o mais que perderes, recuperarás depois ao dobro. Por isso, não ordenou ser só simples, nem só prudente, mas uniu as duas coisas, a fim de serem verdadeiramente uma força. Ordenou a prudência da serpente para não receberes golpes mortais, e a simplicidade da pomba para não te vingares dos que te fazem o mal, nem afastares por vingança os perseguidores. Sem ela, de nada vale a prudência. E não pense alguém ser impossível cumprir este preceito. Mais do que todos, conhece ele a natureza das coisas. Sabe que a ferocidade não se aplaca com a ferocidade, mas com a brandura. Amém. Querido irmão, querida irmã, este texto de São João Crisóstomo, dos seus comentários sobre o Evangelho de Mateus, nos mostra a postura que nós devemos ter no mundo como cristãos e cristãs, como batizados e batizadas. Ter a prudência das serpentes e a simplicidade das pombas. Começa São João Crisóstomo nos lembrando que é preferível ser ovelha do que lobo. A ovelha, mesmo na sua fragilidade, ela é vencedora. O lobo, mesmo na sua ferocidade e no seu aparente poder, ele é sempre vencido. Isso por uma coisa básica. Porque não é a força da ovelha que vence, mas a força do pastor que defende a ovelha. O pastor não defende os lobos. Quem quer viver como lobo não terá a proteção do pastor. Pelo contrário, será rechaçado pelo pastor, porque o pastor quer defender a ovelha. Então é preferível ser ovelha, porque a ovelha sempre será vencedora, porque o pastor vem em seu socorro, em seu auxílio, para rechaçar os lobos de perto da ovelha. No fim das contas, o pastor será o vitorioso. A ovelha pode até se machucar no caminho, sendo atacada por lobos ferozes, mas no fim das contas será vitoriosa, porque o pastor vem em seu socorro. O lobo, ou aquele que faz o mal, aquele que endurece o coração e se endurece no pecado, aquele que ao invés de ser ovelha, prefere viver como lobo e até mesmo perseguindo as ovelhas e fazendo mal a quem está no caminho do bem, esse será sempre um perdedor. No final das contas, pensando que tenha vencido em algum momento, perceberá que só perdeu em preferir ser lobo e não ovelha. Mas São João Crisóstomo lembra muito bem. Para vivermos como ovelha nesse mundo, estarmos disponíveis também, dispostos a acolher o auxílio do pastor que vence, é preciso ter a prudência das serpentes e a simplicidade das pombas. É preciso ter a prudência das serpentes em defender a própria cabeça, em cuidar da própria fé,
em não se deixar abater e afastar-se do caminho. É preciso preservar a fé. É preciso manter-se fiel, acreditar em Jesus, nosso Senhor, e saber que no fim a vitória será dele. E se será dele, será também nossa, que somos suas ovelhas. É preciso ser prudente, para não se deixar levar por conversas, por seduções desse mundo, por doutrinas que são pregadas por aí e que não estão de acordo com o Evangelho, por ideologias que nos afastam de Deus e da verdade do Evangelho. É preciso manter-se firme na fé. Isso é ser prudente como as serpentes, ao mesmo tempo simples como as pombas. A simplicidade consiste em não fazer o jogo do inimigo, em não pagar com a mesma moeda, em não ser cruel como o lobo, feroz como o lobo, não ter sentimento de vingança, não querer o mal de ninguém, sofrer as perseguições na confiança em Deus, passar pelas privações, se assim o for, mas confiante em Deus. É dessa forma, meu irmão, minha irmã, que nós somos ovelhas e não lobos. É assim que Jesus nos quer, porque é assim que Ele nos defenderá. E no final de tudo, Ele será vitorioso. E porque Ele, o pastor, será vitorioso, nós, como ovelhas, também o seremos. Nesta quinta-feira, meu irmão, minha irmã, convido você a rezar comigo a Nossa Senhora, nossa mãezinha querida, aquela que não cessa de nos indicar o caminho que leva à vida, que não cessa de nos apontar o seu Filho Jesus, nosso Senhor. Coloquemos então nas mãos da mãezinha, que é nossa intercessora, nossos pedidos, preces e agradecimentos, para que ela conduza até Jesus, nosso Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. A você, meu irmão, minha irmã, desejo um dia cheio de Deus, cheio da presença do ressuscitado, cheio da experiência de vida, de amor, de misericórdia. Que Jesus abençoe você, meu irmão. Que Jesus abençoe você, minha irmã. Que Jesus abençoe a sua família, seus trabalhos, tudo aquilo que você deseja que seja tocado pela bênção e pela graça do Senhor. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Com nossa fraqueza e nossa bondade, com nossa riqueza e nossa carência,